Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 até o 14. A gente vai dividir em duas partes. A primeira parte, ordens para medir o santuário de Deus, e a segunda parte, as duas testemunhas mártires. Versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Amém. Tá aí, Apocalipse 11:1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então tá aí, essa é a primeira parte que eu havia falado, ordens para medir o santuário de Deus, Apocalipse 11:1 e 2. O templo de Deus e Jerusalém são dominados pelo anticristo. Aqui estão as referências bíblicas dele, a gente vai falar algumas delas. Uma cana de medir chegava a mais de 6 metros de comprimento. Quando ele fala em mede, ele diz aqui, ó, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Para ele, esta é a medida do castigo, e não do edifício, como em várias referências que ele cita aqui. A gente também vai falar algumas delas. Caniço ou cana, algumas traduções trazem assim. Medir o santuário. A gente vê uma passagem bem similar a essa lá em Zacarias 2, versículo 1 e 2. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. 2 Samuel 7,14. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Salmo 2,9 também: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 89, versículos 30 ao 32, também fala algo a respeito. Versículo 32, então punirei com vara as transgressões e com açoites a sua iniquidade.
Isaías 11:10, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, aqui falando do anticristo. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Então, fazendo menção a exatamente isso aqui, ó. Esta é a medida do castigo e não do edifício. Então, quando ele fala que estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora, está falando a respeito ali dos babilônios, quando eles destroem Jerusalém e o templo também. Esse templo de Deus aqui, para esse outro autor, refere-se ao templo literal, que será reconstruído em Jerusalém, com Israel mais uma vez instituindo sacrifícios. De fato, neste momento, estão sendo feitos projetos para a reconstrução dessa estrutura. Ele se refere a Israel hoje. Além disso, Daniel predisse esse acontecimento aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Está lá em Daniel 9:27. Apocalipse 21:15, agora falando da Nova Jerusalém que descia do céu também, ele fala algo semelhante. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. Aqui são várias interpretações de um mesmo autor, ele traz esses pensamentos para nós. O santuário de Deus é a parte central do templo, que incluía o lugar santo e o santo dos santos. Alguns creem que o antigo templo de Jerusalém será reedificado e usado durante o reino milenar de Cristo na Terra. Outra interpretação identifica o santuário com o povo judeu que será salvo antes do fim. Aqui já é outra interpretação. Outros dizem que o santuário simboliza a presença de Deus, protegendo e inspirando sua igreja. Uma outra alternativa aqui dele. Enquanto o mundo e suas organizações permanecem nas mãos de forças malignas. E aqui ele diz para conferir Ezequiel, capítulo 40 ao 48, e o templo escatológico, que se relaciona com a vinda do príncipe Jesus Cristo. Ele faz menção, então, aos capítulos finais de Ezequiel, que ele vai dar uma descrição ali do templo. Apocalipse 11, versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Não o meças. O átrio aqui se refere ao átrio dos gentios. A ele não deve ser medido, nem dado a eles, pois já é deles. O restante do templo e de Jerusalém serão assumidos pelo anticristo por 42 meses. Daniel capítulo 7, 19 e 20. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Mais um comentarista, foi dado às nações 5 coisas provadas por esta profecia. Os tempos dos gentios não terminaram em 1843, 1844. Aqui ele coloca algumas datas históricas. Aqui, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, ali a Segunda Guerra Mundial, 48, quando Israel volta para a Palestina. Então, provavelmente aqui, alguns autores antigos lá colocavam que os tempos dos gentios terminavam nessa época aqui. Tá? Mas o que não é correto também, eu concordo com ele. Ou em qualquer outra data estipulada pelo homem até o presente momento. Isso aqui, então, é mais para o futuro. Número 2. Os tempos dos gentios não podem terminar antes do final dos 42 meses, dos versículos 2, 3, 12, 6, 14, 13 e 5. Item 3. Os judeus devem ser vitoriosos sobre os árabes novamente para assumirem o controle de Jerusalém, a fim de que possa ser devolvida às mãos dos gentios
pelos 42 meses. O item 4, os judeus terão de ser derrotados pelo anticristo para que ele possa governar a cidade pelos 42 meses. Exatamente aqui em Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Os judeus serão vitoriosos sobre o anticristo e os gentios no final dos 42 meses. E então terão o controle de Jerusalém para sempre. Na verdade, é Jesus que vai voltar e vai derrotar o anticristo. Não é nem os judeus aqui. Mais uma passagem em Daniel, capítulo 7, 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também Daniel, capítulo 8 agora, versículos 9 ao 12. Aqui é uma profecia de dupla referência, falando de Antíoco IV, Epifânio, e do anticristo escatológico. De um dos chifres, aqui no caso de Seleuco, saiu um chifre pequeno, que é o próprio Antíoco Epifânio, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Daniel também, capítulo 8, do 23 ao 25. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então aqui o anticristo claramente descrito. Daniel 9:27, aquele texto que a gente comentou no início. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós chegamos aqui, nesse momento, em Apocalipse 11, cumprindo essa palavra aqui de Daniel, que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, versículos 1 e 2 do capítulo 11, é exatamente isso. Prosseguindo, foi entregue aos gentios, mais um comentarista. Refere-se ao átrio dos gentios, que era o átrio mais distante do templo. Essa medida é para juízo. Então, esse aqui também, ele defende aquela ideia de que quando ele vai medir, né, é medida para juízo. 42 meses. Isso se refere ao período que encerrará o tempo dos gentios. Ele menciona Lucas 21, 24, está aqui do lado, a gente vai ler. Na metade da grande tribulação, o anticristo se voltará contra Israel, de fato atacando-a, e ela será derrotada temporariamente. Ele ocupará o templo, fazendo dele seu centro de atividades religiosas. Ele o ocupará por 3 anos e meio. Então está aqui, 42 meses, mais um autor, mais um comentarista. Este total é equivalente a 1.260 dias, a 3 anos e meio, ou metade de uma semana de anos. E é a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Note a frase por 3 dias e meio. É a época na qual o anticristo procurará destruir o povo de Deus. Não deve ser uma designação literal, mas simbolizando um período curto de aflição. O verdadeiro Israel de Deus será preservado por Deus através dos dias críticos.
A visão é de consolação para o povo de Deus, contrastada com a condenação prevista para seus opressores. Esse autor aqui, ele não é pré-tribulacionista, eu acredito que ele é pós-tribulacionista, então ele acha que a igreja ela passa pela grande tribulação, por isso que ele faz esse tipo de comentário aqui. Daniel 12, versículo 1 e 7, falando do tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Mateus 24, versículos 15 ao 21, a gente vai ler só o início, versículo 15 e o versículo final, versículo 21, falando da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e aí versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Lucas 21, 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E a gente fecha com 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 4, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Antes da vinda de Jesus, vai vir a apostasia primeiro. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqui está a planta do templo descrito lá no livro de Ezequiel. Existem interpretações de que seria esse templo aqui que vai ser reconstruído. Mas também pode ser o templo milenial, tá? Milenial, construído até pelo próprio Senhor Jesus. Isso aqui é a parte completa do templo, tá? As paredes mais exteriores. Aqui é o pátio dos gentios, que ele diz que os gentios vão ser dados a eles. Tá? O templo é isso aqui, ó, só essa partezinha pequena, o templo propriamente dito. Tá? É o santo dos santos, e aqui é o lugar santo. Tá? Então, neste lugar, o anticristo vai se assentar como se fosse o próprio Messias. E eu fecho com essa outra planta aqui também. Aqui ela está bem mais clara, bem mais visível. Aqui o pátio exterior, que é dado aos gentios, que ele fala aqui no versículo 1. E aqui o templo, essa parte mais escura, o lugar santo e o santo dos santos. E aqui a gente fecha a nossa primeira parte do nosso estudo hoje. Apocalipse 11, versículo 3. E darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Aqui eles vão profetizar durante um tempo também, que nos dá a certeza de que ainda faltam 3 anos e meio para terminar a grande tribulação. Eles vão profetizar durante todo esse tempo. Na pior parte ali da grande tribulação vão estar essas 2 testemunhas ali, que vão testemunhar do evangelho de Cristo. A segunda parte, as 2 testemunhas mártires, Apocalipse 11, versículo 3 ao 12. O tempo de sua profecia, durante os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. É desconhecida a identidade exata destas 2 testemunhas. Especula-se que sejam Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, mas nenhuma dessas teorias são conclusivas. Quando a gente fala em testemunha, isso vem lá desde o tempo da lei, lá em Deuteronômio 19:15, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer.
Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, não é por acaso que nós temos essas 2 testemunhas aqui em Apocalipse capítulo 11. Mateus 18, 16, aqui o contexto é como se deve tratar a um irmão culpado. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Jesus Cristo como sendo a fiel testemunha, a gente viu lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 19, 10, um spoiler aqui, acho que é o primeiro que a gente está vendo. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Tá? Então a testemunha é isso, para isso, testemunhar Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. 18 fatos que identificam as 2 testemunhas. São 2 homens, e não alianças ou dispensações, por exemplo. Tá? Então, se ele fala isso, que não são alianças e não são dispensações, então significa que alguém interpreta que essas 2 testemunhas são alianças. Por exemplo, a nova aliança e a antiga aliança. Tá? São dispensações, por exemplo. Então, ele diz que não, que são 2 homens de fato. Elas são testemunhas de Cristo. Esse poder, lhe será dado no futuro, quando elas vierem à terra. Para isso, não é preciso ser homens que já exercem este poder. Serão profetas, profetizarão nos últimos 42 meses, 1.260 dias, ou 3 anos e meio desta era. A era termina, então, no final da grande tribulação. Que seria o fim do mundo, O fim dos tempos termina ali, no final da grande tribulação, e começa aí uma nova era com Cristo reinando. Próximo item, ou fato que identifica as 2 testemunhas. Estarão vestidas de saco, são simbolizadas por 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante de Deus. Ele menciona Zacarias 4. Já estavam no céu quando Zacarias profetizou, cerca de 500 anos antes de Cristo. João as viu no céu por volta de 96 depois de Cristo. Por isso, quem quer que sejam, são 2 homens trasladados para o céu, pelo menos 500 anos antes de Cristo. E isto exclui João Batista, o apóstolo João, e qualquer outro homem que viveu depois de 500 depois de Cristo. E eles serão invencíveis durante os 3 anos e meio de seu ministério. Eles terão poder para destruir seus inimigos, do mesmo modo que seus inimigos tentam destruí-las, a respeito das testemunhas. Poderão fazer sair fogo de suas bocas para consumir seus inimigos. Terão poder para fazer parar de chover durante todos os dias de sua profecia. Terão poder para tornar a água em sangue e ferir a terra com pragas quando bem quiserem. Quando o ministério de 1.260 dias chegar ao fim, o espírito angélico sobrenatural do abismo usará o anticristo para matá-las. Uma vez que está destinado aos homens morrer uma só vez, escrito lá em Hebreus 9, 27, é certo que as 2 testemunhas são 2 homens que nunca morreram, para que possam morrer nas mãos do anticristo no futuro. Isto exclui, como uma das testemunhas, Moisés ou qualquer outro homem que já tenha morrido. Permanecerão mortas por 3 dias e meio e então serão ressuscitadas. Isto também prova que são 2 homens que nunca morreram e que não serão homens imortais, ressurretos, quando descerem do céu para iniciar seu ministério. E aí a gente chega no último item, 18. Ao que parece, há somente 2 homens na Bíblia que poderiam cumprir estes fatos sobre as 2 testemunhas, Enoque e Elias. Está claramente preanunciado que Elias será uma das testemunhas em Malaquias 4, versículos 5 e 6. A gente vai ver isso mais à frente. João Batista nunca foi Elias, cumprindo esta profecia. Ele disse que não era Elias, lá em João 1, 21. Só vinha no mesmo espírito e poder de Elias, para preparar o coração dos homens para o primeiro advento do Messias, assim como Elias
preparará o coração dos homens para a segunda vinda do Messias. Enoque é o outro homem trasladado que não viu a morte em sua vida na terra. Ele coloca as referências aqui, a gente também vai ler. Ambos profetizaram o juízo. Está lá em Judas e 1 Reis. Ambos deverão voltar e morrer sua morte estabelecida na terra, como todos os homens que vivem antes do arrebatamento. Aí ele se refere a Hebreus 9, 27, que todos os homens morrem uma vez. Se Enoque ou Elias tivessem sido trasladados em um corpo imortal e glorificado, teriam sido as primícias da ressurreição e não Cristo. Isto prova que estão no céu em seu corpo natural. Vejam que interessante ele coloca aqui. E continuarão ali até voltarem para cumprir Apocalipse capítulo 11. A vida de Enoque e de Elias é paralela em todos os sentidos. Por isso, tem as mesmas chances de ser as duas testemunhas. Enoque e Elias, dois homens que ainda não morreram, de fato, tendo sido trasladados antes de vivenciarem a morte. Esse aqui já foi direto. Ele diz que é Enoque e Elias mesmo. 1.260 dias vestidas de saco. Refere-se a 3 anos e meio, a última metade da grande tribulação. As roupas de saco sugerem que o testemunho inclui a pregação do arrependimento. Vamos ao outro autor, as duas testemunhas. Alguns pensam em 2 profetas escatológicos, que lembrarão Elias e Moisés, com o poder que exerceram. Até completar a sua missão, ninguém lhes poderá tocar, até vão tentar. Quem tentar matar eles vai morrer. Pano de saco, aí ele diz para a gente conferir com o profeta Elias, em 2 Reis, era vestuário normal de profeta. Então, quando ele se refere a pano de saco, simboliza isso, se vestindo como profeta, ou mesmo como contrição, arrependimento, como eu coloquei aqui. Gênesis 37, 34, então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou seu filho por muitos dias. Aqui é quando José havia sido levado como cativo lá para o Egito. Os irmãos enganaram o pai dele ali. Existem outras referências também aqui, cobertos de saco, se prostraram sobre seus rostos, rasgaram suas vestes, vestiu-se de saco de cinza. Tem bastante referência a respeito disso aqui também. Vamos ver lá Daniel 9, gosto muito de Daniel. Daniel 9, 3 ao 5. A oração de Daniel pelo povo. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, Daniel aqui está se humilhando diante do Senhor. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui sobre esses 1.260 dias, é o período restante da grande tribulação. Daniel 12, 7. Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, ele se refere a esse tempo, tempos e metade do tempo. Tempo seria 1 ano, tempos 2 anos e a metade do tempo, meio ano. Apocalipse 13, 5, mais 2 spoilers aqui para a gente fechar. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, a partir daqui, Apocalipse 11, o anticristo já começa a dominar, a contar esse tempo aí de 42 meses. E lá em Apocalipse 12, 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Essa mulher vai ser protegida no deserto. A gente vai estudar ainda mais à frente quem é essa mulher. Apocalipse 11, 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor
da terra. Com quem as testemunhas se parecem? As duas oliveiras e os dois castiçais lembram Josué, sumo sacerdote, e Zorobabel, príncipe, encarregados de reconstruir o templo no retorno do cativeiro babilônico. Mas quando abrem a boca, incendeiam os seus inimigos e têm poder sobre os céus para que não chova enquanto profetizarem. Isso recorda o profeta Elias. Podem converter as águas em sangue e ordenar pragas sobre a terra. Isto retrocede a Moisés. As duas testemunhas agem como Moisés e Elias e os superam. Moisés e Elias também apareceram ao lado de Cristo em sua transfiguração, conforme está registrado nos evangelhos. Duas oliveiras e dois castiçais, ambos representam as duas testemunhas e se referem à visão que o Senhor deu ao profeta Zacarias. Subtítulo: Duas oliveiras e dois candeeiros, Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E o que significa isso? É explicado lá em Hebreus capítulo 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, ele foi arrebatado. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Malaquias 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas será que João Batista era Elias? Ele veio, de fato, no espírito de Elias, mas ele mesmo vai dizer que não era Elias. João capítulo 1:21. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Ah, bem claro. Zacarias 4, versículos 3 e 14. Junto a este, ao candelabro de ouro, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então aqui em Zacarias é a quinta visão, o candelabro de ouro entre as duas oliveiras. Aqui faz menção, então, a Josué e Zorobabel. E lá no monte, né, a transfiguração de Jesus, e eis que lhes aparecem Moisés e Elias falando com ele. Então, quem são elas? Quem são essas duas testemunhas? Vejam que este autor aqui ele vai trazer uma outra versão aqui, diferente dessas outras. Elas não precisam ser duas das personagens já citadas, ou qualquer outra, como Enoque, por exemplo. Assim como João, o Batista, veio na virtude e poder de Elias, e não era Elias. As testemunhas também virão na virtude e poder dos profetas, e serão incumbidas de missão semelhante à de Josué e Zorobabel. Consideremos ainda que pode se tratar de dois grupos de fiéis, os santos da tribulação e os israelitas selados, que não se submeterão à autoridade da besta e não aderirão ao sistema que ela implantará. A respeito do Senhor de toda a terra, né, nem precisava a gente mencionar, Isaías 54:5, ele é chamado Deus de toda a terra. Miqueias 4:13, ele é o Senhor de toda a terra. Avançamos, Apocalipse 11:5, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Sairá fogo à esquerda de vocês aqui, diz respeito ao juízo e não a fogo literal. Seja morto. Isso revela a proteção do Senhor e de qualquer maneira que ela seja necessária. Não há dúvida de que o anticristo procurará matá-los de muitas maneiras. Aqui na direita, mais um comentário. Estas testemunhas se encontram num mundo semelhante ao de Elias, hostil à adoração ao Deus único. Mas também tem o poder de Elias e de Moisés diante do faraó. Lançarão manifestações da vingança de Deus sobre este mundo que incorrigivelmente luta contra Deus. Essa cena aqui de Elias e os três capitães, por exemplo, lá em 2 Reis 1, 10 ao 12. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50.
E aí veio mais um grupo, com outro capitão, mais 50. E novamente ele vai dizer, desce depressa. E aí Elias vai responder, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50 mais uma vez. Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha. Eles serão consumidos. Aqui é uma metáfora, né? Converterei as minhas palavras na tua boca em fogo. Parece também significar esse texto que a gente leu. E a este povo em lenha, vai queimá-los, serão consumidos. Apocalipse 11:6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Essa referência à direita aqui da tela, vermelho, estes têm poder. Isso não significa que não haverá chuva por 3 anos e meio, mas sim que eles podem fechar o céu quando lhes pareça necessário. Sem dúvida, não haverá chuva por meses. Lá em Êxodo 7:17, a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Aqui também o Salmo 105 fala do mesmo, da mesma praga aqui. 1 Reis 17:1, Elias prediz grande seca. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, isso aqui vai ser a revelação do tempo que ficou ali sem chover na época de Elias. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Olha só, 3 anos e meio. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas, as viúvas, né, foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E aqui Tiago 5, 17 e 18 vai confirmar mais uma vez o tempo que Elias, pela oração dele a Deus, né, ficou sem chover. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Apocalipse 11, do versículo 7 ao 9, aqui falando da besta que surge do abismo, esse é uma dos mistérios aqui para a gente. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Primeiro comentarista, bem à esquerda aqui, a besta que surge do abismo. Esta é a primeira menção da besta no Apocalipse. Deve ser o mesmo que surge do mar e o mesmo de 17:8. A gente vai ver lá em Apocalipse 17:11. Um mega spoiler aqui. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Esse 8º aqui é o 8º rei que surge e é o anticristo. Então ele está falando, e a besta que era e já não é ela também o 8º. Tá? Então, se referindo aqui ao anticristo. Daniel 7, 21 e 22, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Hebreus 9, 27 e 28, aqui falando sobre aquela questão de o homem morrer uma vez só, né? E como os homens estão ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo,
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. 1 Coríntios 15, 20 ao 23, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então ele foi o primeiro a ressuscitar, e não outros. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a gente coloca essas referências justamente para mencionar Enoque e Elias. Eles não morreram ainda, então eles podem ser essas testemunhas, para que elas venham a morrer e aí sim serem ressuscitadas, para que cumpra essa palavra aqui de que Cristo é a primícia dos que dormem. Mais outro autor, comentarista, acabado o seu testemunho, será no fim dos 3 anos e meio da grande tribulação. A besta os matará. A besta do abismo, para este autor, é um anjo satânico, não o espírito humano de algum homem morto. Este é aquele que foi descrito por João em Apocalipse 17, 8. Ele é um anjo caído que será invisível, mas ajudará enormemente ao anticristo. E com a ajuda desse anjo caído, o anticristo matará as 2 testemunhas, mas não antes que elas tenham concluído o seu ministério. Só vai ser o final desses 3 anos e meio. Essa grande cidade aqui, evidentemente, trata-se de Jerusalém. Satanás fará dessa cidade a capital da homossexualidade, quando ele se refere a Sodoma, e do mundanismo, quando ele se refere a Egito. Tá? Sodoma e Egito, um significando a homossexualidade e o mundanismo na segunda. O outro autor aqui na direita da tela, Jerusalém é assim chamada porque se torna a sede dos sodomitas, os homossexuais, e da prostituição, tá? Perversões sexuais e religiosas, durante os últimos 3 anos e meio em que os gentios controlam a cidade. Isto indica que perversões sexuais e religiosas serão pecados que predominarão no final desta era. E mais outras coisas ainda, né? Os falsos profetas e coisa e tal. A gente viu lá os sinais da vinda de Jesus. Então está aqui o subtítulo, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 13. Judas 1,7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A Isaías também, capítulo 1, versículo 9 e 10, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vai acontecer ainda. Isaías 3:9, e como Sodoma exibem o seu pecado e não o encobrem, ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Jeremias 23:14, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Ezequiel também fala alguma coisa. E aqui sobre o Egito, Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ainda sobre, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, a Jerusalém. Ezequiel 23, versículos 13 e 19, eu passei essa referência para vocês durante a semana. Ezequiel 23, 3 e 19. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Mas Olibá, que é Jerusalém, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Lucas 17, do 28 ao 30, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló,
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Apocalipse 11:10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, enquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Tinham atormentado, isto mostra a razão para a longa guerra dos últimos 3 anos e meio contra as duas testemunhas. Este é um autor, aqui vamos ao outro. Os moradores da terra fala de uma celebração mundial, porque as duas testemunhas que causaram tantos problemas ao anticristo foram mortas. Problemas, né? Atormentado, isso revela o que os verdadeiros profetas têm a tendência de fazer. 1 Reis 18, 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Jeremias 38:4. Jeremias anunciava ao povo para que se entregasse aos caldeus. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Então aqui Jeremias estava dizendo: se entreguem aos caldeus que vocês vão viver. Então eles falavam aqui também, em outras palavras, que ele estava perturbando os homens de guerra da cidade. João capítulo 7, versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Atos capítulo 17, versículos 5 e 6. Paulo e Silas em Tessalônica. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jasón e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Apocalipse 11:11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Esse Espírito de vida, as testemunhas foram ressuscitadas e arrebatadas. Se simbolizam os verdadeiros crentes, então aqui se prevê o arrebatamento na ocasião da vinda de Cristo. Mas, de qualquer forma, a ressurreição das testemunhas lançará grande medo sobre os moradores da terra. Aqui algumas referências sobre o Espírito de vida vindo da parte de Deus. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Subi para cá. As mesmas palavras ditas para João em Apocalipse 4:1. A trasladação das duas testemunhas encerra a primeira ressurreição, a ressurreição de todos os justos que morreram antes do milênio. É a quinta trasladação ou arrebatamento. Aqui à direita, estes serão arrebatados no fim da grande tribulação, e estarão entre os últimos daqueles incluídos na primeira ressurreição para a vida. Gênesis 5, 23 e 24, Enoque é arrebatado. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui o arrebatamento de Elias, 2 Reis 2, 1 e 11. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui não é o arrebatamento de Jesus, mas a ascensão dele.
Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 11, 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Comentarista mais à esquerda, esse primeiro aqui. Na mesma hora em que as duas testemunhas são trasladadas no final da 70ª semana de Daniel. Esse grande terremoto, sem dúvida, para ele, o mesmo grande terremoto da 7ª taça, lá em Apocalipse 16. Próximo comentarista, esse grande tremor de terra, essa é uma das 5 vezes que terremotos são mencionados. Esse é o último que ocorrerá e acontecerá sob a 7ª taça, que é no fim da grande tribulação. Deram glória ao Deus do céu. Há alguma indicação no texto grego de que algumas dessas pessoas entregaram seus corações a Cristo. Ainda sobre o terremoto, mais à direita aqui da tela, acontecimento que aponta para a breve chegada do fim. Terremotos, nós temos algumas referências, como Ezequiel 38, naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Apocalipse 16, durante o 7º flagelo também, sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Apocalipse 6:12, 6º selo, também menciona sobre terremoto. Apocalipse 8 e 5 também é o parênteses entre o 7º selo e a primeira trombeta. E glórias ao Deus do céu também, deixo apenas como registro aqui. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Apocalipse 11, 14. É passado o 2º ai, refere-se ao ai de Apocalipse 9, do 12 ao 21, e é mencionado aqui para apresentar o 3º e último grande ai contra os homens, anunciado pelo anjo em 8:13. O 3º ai não é o terremoto do versículo 13, mas a expulsão de Satanás sob a 7ª trombeta. Aqui só referência de Apocalipse, eu vou ler apenas Apocalipse 12:12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E assim a gente finaliza mais um estudo bíblico nessa noite, em Apocalipse 11, do versículo 1 até o versículo 14, que foi ordens para medir o santuário de Deus e as duas testemunhas mártires. Semana que vem finalizaremos então o capítulo 11, que é a 7ª trombeta, que vai do versículo 15 até o versículo 19, e provavelmente iniciaremos o estudo em Apocalipse capítulo 12, que fala ali da mulher e o dragão.